Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre a alta dos preços dos alimentos. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA 15, subiu 0,11% em janeiro e acumulou uma alta de 4,5% em 12 meses. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, para explicar um pouquinho esse assunto e falar sobre as medidas que estão sendo tomadas. Senador que também foi eleito agora o novo líder da bancada do PT. Senador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Carla. Uma satisfação estar aqui na TV Senado. Na verdade, tem uma polêmica sobre a alta de preços dos alimentos no domicílio. Estão tentando passar a ideia de que os preços estão descontrolados. Nós tivemos, nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, um aumento de 27% de aumento de preços dos alimentos no domicílio e de 22% nos 2 últimos anos do governo. Portanto, mais de 50% de aumento nos preços dos alimentos no domicílio, que é aquele alimento que as pessoas consomem. Nos 2 anos do governo Lula, o aumento é de menos de 8%. Então, essa tentativa de construir uma narrativa, porque alguns produtos puxaram um pouco o aumento da inflação, como laranja, como café, é preciso entender que o café virou uma bebida universal, né? Substituindo o chá ou competindo com o chá na Ásia. E, portanto, a demanda pelo café do Brasil e do mundo aumentou muito. E os laranjais dos Estados Unidos e de São Paulo, grandes produtores de laranja, eles tiveram foram dizimados por pragas e hoje a gente tem uma produção muito menor do que a demanda por suco de laranja no mundo. O Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo. Isso teve variação nos preços. O preço da carne, ele reduziu em 2023 e no final de 2024 teve um aumento pequeno comparado com o aumento que houve no período anterior. Então, essas variações, elas têm uma sazonalidade, com exceção do café e da laranja, que requer aumento de produção de área plantada por conta do aumento da demanda ou por conta de morte ou de eliminação de pomares, no caso da laranja, em função de pragas que devem ser controladas. Então, isso não é o nosso maior problema. Agora, o governo está atento àqueles produtos que possam ter compensação do ponto de vista de regulação de mercado, ou seja, não ter uma oferta menor quando pode ser resolvido pela oferta, né? Tem produtos que não tem como, porque não existe essa oferta no mundo. O mundo inteiro está demandando mais do que se produz. Você falou que o governo está atento. Que medidas que o governo tem tomado aí para tentar controlar isso? O governo não pode intervir no mercado, controlar preços. Isso já passou esse tempo, né? O que o governo pode é acompanhar a variação de preços de determinados alimentos e ver a possibilidade de, por exemplo, investir no PAA, no Programa de Alimentação da Agricultura Familiar, né? Aquisição de alimentos pelo PAA para poder aumentar o recurso disponível nessa área. Por exemplo, eu estou botando de minhas emendas individuais, junto com um outro deputado do meu estado, a gente está colocando 5 milhões de reais de emendas individuais para aquisição de alimentos, para poder a gente aumentar a oferta e garantir que a produção de alimentos aumente no campo, para que aqueles alimentos que compõem a cesta básica e que são os alimentos consumidos pela população tenha uma redução de preço. Eu estou falando de uma iniciativa pessoal, enquanto senador, mas o governo tem esta possibilidade de aumentar recursos para aquisição, programa de aquisição de alimentos e, com isso, estimular o aumento da produção desses produtos que compõem a cesta básica, produtos in natura que compõem a cesta básica. A redução do dólar poderia ajudar também na redução dos preços? Sim, mas a redução do dólar não é uma medida dirigida à área de produção de alimentos, não é uma medida que
que se reflete a partir do aumento da demanda, da oferta de produtos. A redução do dólar, a variação do dólar interfere nos alimentos que têm preços internacionais, definidos internacionalmente, certo? Que são as commodities. E o governo tem trabalhado nesse sentido também, quando fez a intervenção com venda de dólar para garantir o fluxo de dólar no mercado de câmbio brasileiro. E o dólar que chegou a 6,29, quase 6,30, baixou para 5,80, 5,85 e deve se estabilizar, apesar da gente viver um momento de turbulência em função das medidas que vêm sendo adotadas pelo novo presidente dos Estados Unidos, com essa história de aumenta a tarifa para o Canadá, para o México, para a China, daqui a pouco para o Brasil, para a União Europeia. Ou seja, a gente não sabe, ele está criando uma confusão muito grande para tentar disfarçar que ele não vai conseguir atender as promessas e não vai realizar as promessas que ele mesmo fez ao povo americano. Então, ele está confundindo e criando essa fumaça que é muito prejudicial para o cenário econômico internacional. Essa atuação em relação ao setor produtivo, tentar fazer isso tudo, a questão de baixar os juros também do Pronamp, de quem dedica aí especialmente para para a produção de produtos da cesta básica. O senhor acha também que precisaria alguma atuação em relação às famílias de baixa renda, que é quem sofre mais com o preço dos alimentos? Veja, os alimentos em termos de a cesta básica, os alimentos já têm um benefício que é o não pagamento de imposto federal. Alguns estados também não cobram mais ICMS. Então, eu acho que isso e a reforma tributária isenta tanto os produtos alimentícios da cesta básica, aqueles que são mais consumidos, fica com tarifa zero, ou seja, não tem imposto nenhum sobre esses produtos, o que deve diminuir o preço. Mas veja, nós estamos falando de oferta e demanda, nós estamos falando de variação cambial, que mesmo as medidas domésticas, algumas medidas domésticas, não conseguem equacionar no curto espaço de tempo e depende de outras variáveis. Quando se trata de demanda em alguns casos, você pode aumentar a produção e é rápido. De um semestre para o outro, você aumenta a produção. Tomate, você aumenta a produção. Batata, você aumenta a produção. Vários itens da cesta básica, você aumenta a produção. Arroz, feijão, né? Mais laranja, são 3 anos para um pomar começar a botar. Café, são quantos anos para o pomar, ou para uma plantação de café ser produtiva? Então, algumas culturas requerem um certo tempo. A carne depende muito do mercado externo, né? E depende muito, por exemplo, de queimadas, depende do clima, tem variantes que é sazonal, outros é um pouco mais complexa porque interfere no mercado global. Mas o governo tem que ficar atento para que a população não pague o preço, né, dessas alterações, e isso, com certeza, o governo está atento. Tanto é que o aumento real na cesta básica, não estamos falando de um produto, mas na cesta básica como um todo, porque são vários produtos, você pode ter tido 20% no alimento, pode ter tido deflação em outro alimento, quer dizer, o preço diminuiu em outro alimento. No geral, a inflação, no acumulado de 2 anos, foi 7,59%, que, quando você falou aqui, 4,5% nos últimos 12 meses. Mas nos 12 meses anteriores, a inflação foi menor, por isso que dá 8% no acumulado desses 2 anos. Senador, então está aí, uma das prioridades é reduzir esses números. Queria saber agora, o senhor como líder do PT, foi escolhido entre seus pares para comandar a bancada. Quais são as prioridades do partido? A gente já sabe que nos próximos dias serão feitas as escolhas aí das comissões temáticas e o PT escolheu, se não me engano, confirma para a gente, Educação e Meio Ambiente, as comissões permanentes de Educação e Meio Ambiente. Então, queria saber duas pastas importantes, principalmente no ano que tem COP30, não é isso, senador? Isso. Educação, o governo tem um programa extremamente exitoso, que é o Pé de Meia, agora o Mais Professores, tem uma reforma que deve ser apresentada agora pelo ministro Camilo Santana, do ensino técnico, tem algumas coisas
tem algumas iniciativas muito importantes que precisam da nossa presença mais ativa no campo da educação. E é uma demanda de toda a sociedade. E o meio ambiente, por óbvio, nós temos aqui um grande evento internacional e o Brasil é um dos grandes articuladores de uma agenda para reduzir os efeitos da mudança climática que está sob ataque neste momento pelo governo dos Estados Unidos e por alguns aliados mais radicais de extrema eu não sei nem o que, não vou dizer de extrema direita, eles são radicais da destruição da vida ou que eles são, na verdade, contra, eles não defendem a vida, porque se preocupar com o planeta é se preocupar em defender a vida, é a própria defesa da nossa existência e da vida como um todo, né? Portanto, eles não defendem a vida. Então, para nós é muito importante esta comissão. E aqui nós temos um desafio de garantir que a reforma tributária seja concluída com a reforma da renda, a isenção dos 5 mil, para quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda. Nós temos um debate que eu não sei se a gente vai conseguir fazer, mas a gente precisa fazer, que é a da redução da jornada de trabalho. Porque, veja, o servidor público, de uma maneira geral, já trabalha 5x2. Os diretores, gerentes das empresas privadas também trabalham 5x2. Por que os trabalhadores que ganham menos, que têm mais esforço físico, os que mais se desgastam com deslocamento, moram distantes, têm que trabalhar 6x1? Não é justo, né? E tem gente que defende isso. E veja, nós não estamos falando de uma redução de jornada de um dia inteiro, é de meio turno, só que obriga a pessoa a ir para o trabalho para poder trabalhar 4 horas para formar a jornada de 44 horas semanais. Portanto, acho que esse é um debate importante que a gente tem que fazer aqui no Senado e na Câmara, e temos outras agendas, como a questão da regulação das mídias sociais, que é preciso definir isso. A gente viu e a gente está vendo esse movimento de liberar e de não ter controle de conteúdo, porque, veja, a TV Senado tem uma programação específica para cada horário. Isso não é censura, isso é definir a adequação do conteúdo a quem vai estar exposto àquele conteúdo e se tem ou não condição de absorver. Se 1/3 de quem olha a rede social tem menos de 12 anos, é preciso ter um cuidado com isso. Se não é censura, é uma forma de você moderar e modelar o tipo de conteúdo que vai estar disponível em determinados horários e fazer o autocontrole, não é ninguém de fora, é a própria plataforma fazer essa avaliação de conteúdo. Eu acho isso muito importante, né? E para mim a censura está numa outra forma de manipulação, que é o que vai ser colocado para o consumo, o que não é colocado para o consumo. Uhum. Por que esconde determinadas ações e revelam outras ações? Por que quando é uma fake news como a que foi divulgada do Pix, mostraram aquilo e as defesas para mostrar a realidade foi escondido? Isso para mim é censura. Uhum. Isso é que a gente precisa combater. Senador, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, desejando sorte aí no comando da bancada do PT nesse próximo ano e também no ano todo no legislativo que se inicia agora. Obrigado, Carla. Desculpe, eu falei demais, né? Imagino. Disparei aqui, né? Não tem problema, imagino. Os microfones são dos senhores senadores. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.